Hoje é com alegria, estamos recebendo a visita da Márcia Barroso, dirigente do GIOL, Grupo Espírito Orvalho de Luz, né, Márcia? Esposa do Ururaí, que esteve aqui há cerca de 2 meses. Seja bem-vindo em nossa casa e obrigado pela presença. Fique à vontade, tá, Márcia? Boa noite a todos. Para mim é uma grande alegria vir aqui, ser convidada pelos amigos queridos para que a gente possa conversar um pouquinho nessa noite sobre a doutrina espírita. Essa fonte de libertação, essa fonte de água pura que eu e vocês recebemos como oportunidade de nos libertarmos de todas as prisões que foram enfiadas dentro da nossa mente desde que nós nos sentimos gente, né? E o tema que eu quero comentar com vocês aqui hoje, quero fazer um bate-papo, eu quero pedir para que você se permita avaliar se você está valendo a sua existência, se você está fazendo a diferença para a vida, vivendo a vida que você está vivendo. Porque esse é um questionamento que eu me faço com frequência e ensino as pessoas a fazerem, porque, para começar, como seres encarnados aqui na Terra, nós somos muito acomodados, extremamente acomodados. É muito fácil eu e vocês entrarmos no estado de repouso e ficarmos parados, sem nos mexer, sem fazer nada, esperando que um Deus Salvador, ou um governo iluminado, ou um médium específico que tenha algum tipo de conhecimento a mais do que o meu, venha resolver o problema que cabe a mim resolver. Como eu e você fomos educados para ficarmos quietos, para não darmos trabalho, para sermos cordatos, fica muito difícil lidar com a vida, com todos os desafios que eu e você enfrentamos e não fazermos nada. Nós vemos crianças aqui, a maioria das pessoas falam, fica quietinho, não pode, se comporta. Não é assim? Na vida também é assim. Ai, não fica falando muito não, tá bom assim, não fica mexendo muito não. Ai, tá tudo tão bom, sempre foi assim, vai mexer para quê? Não é? Lá em casa foi assim, na de vocês também foi? Também foi assim? As pessoas querendo que a gente ficasse quietinho, não desse muito trabalho. E quando nós encontramos a doutrina espírita, se tem uma coisa que Kardec fez, foi questionar. Começou por conta da própria profissão, pedagogo, com mais de 40 obras publicadas, antes de ser o Allan Kardec que a gente conhece. Como professor, ele já era respeitado na França, publicando livros e mais livros. Tanto que quando ele foi convidado para participar de uma apresentação de mesas girantes na França, quando ele chegou lá e viu aquilo, ele falou, peraí, espere aí, isso não é um espetáculo, porque mesa não se movimenta do nada. Kardec era um homem de ciências, era alguém que questionava, tanto que o livro dos Espíritos é composto de 1019 perguntas. A didática de Kardec já era exercitada como pedagogo. E quando ele enxergou que havia algo além, ele quis saber mais e não parou mais de perguntar. Até a sua morte, Kardec vivia perguntando, inquirindo, perguntando de novo, tanto que no livro dos Espíritos nós vemos item A, item B, item C muitas vezes. Por quê? Era um questionador. E por que Kardec era questionador? Porque ele tinha sede de saber. E mais ainda, não era um saber que ele queria que ficasse para ele.
Ele queria colocar isso para fora, tornar produtivo, tornar o seu ensinamento um ensinamento útil, um conhecimento útil. Porque não adianta eu engolir livros e saber tudo de cor, mas não me transformar, não me tornar alguém melhor. Por isso o meu questionamento do início: você está valendo a sua existência? Se nós chamarmos as pessoas que moram na sua casa, que trabalham no seu trabalho, que dividem a calçada como seus vizinhos, o que será que eles vão falar sobre você? O que será que eles vão falar sobre mim? Porque é isso que vai fazer a diferença quando nós desencarnarmos. O quanto você foi capaz de transformar à sua volta. Conhecimento não significa evolução. Conhecimento não significa merecimento. Conhecimento é mais do que obrigação. Se eu sei ler e tenho livros à disposição, é minha obrigação usar a minha educação para buscar conhecimento. Tá certo que muitas pessoas se negam a conhecer, se negam a estudar. E aí gera um comprometimento. Mas o conhecimento, ele tem o propósito de impulsionar eu e você para frente, para o progresso. Na questão 113 do Livro dos Espíritos, quando Kardec está falando a respeito do progresso do espírito, ele coloca que, à medida em que vamos alcançando o conhecimento, vamos sofrendo menos as vicissitudes da matéria, vamos sofrendo menos com a vida material que temos, e automaticamente nos tornamos seres mais felizes. Ururaí que gosta de falar de felicidade, né? E é impossível falarmos de espiritismo sem falar de felicidade. Porque lá na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira página da introdução, Kardec coloca que o Evangelho segundo o Espiritismo tem em uma das suas funções é ser um guia infalível para a felicidade aqui na Terra. Ah, mas está difícil ser feliz, está difícil com o mundo que a gente vive, com a violência, com a grana curta, com a impaciência das pessoas, com o governo, com o que mais? Com o patrão, com o empregado, com o filho, com o marido, com a esposa, está difícil. Então, a questão é que como nós nos acomodamos, gostamos de nos acomodar, a gente se esconde atrás dessa questão que é difícil, é complicado, as condições externas estão ruins, e a gente se acomoda, esperando condições ideais. Então, o dia que estiver fácil, aí eu faço. O dia que eu puder ter felicidade completa, aí eu vou em busca, aí eu resolvo isso. E o meu papel aqui hoje é trabalhar com o Livro dos Espíritos para que a gente entenda que não existem condições ideais. Sinto muito te informar, não existem condições ideais. O mundo não é um mundo linear, onde você vai seguindo, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo outro. O mundo é assim, ó. É tudo junto e misturado, tudo ao mesmo tempo. Pelo menos a minha vida é assim, a de vocês também? Não existe uma vida linear. Agora que está tudo calmo, eu vou resolver tal assunto. Calmaria na Terra? Só que não. Por que só que não? Porque a Terra não é um mundo evoluído ainda. Ah, mas eu sou um espírito iluminado. Então, né? Só que não. Por que não? Porque todos nós, eu adoro falar isso, todos nós somos farinha do mesmo saco. Uns têm marca, Nita, Sol, Renata.
Outros estão naquele saco rústico, sabe, de armazém. E outros nem no saco vem. Você vai pegando de punhado. Mas nós somos todos farinha do mesmo saco. Farinha, se você colocar água, o que ela faz? Empelota. É disso que eu estou falando. Nós, seres humanos, como não somos ainda perfeitos, nós empelotamos. Empelotamos por qualquer assunto. Ou pela vaga de estacionamento, ou porque alguém marcou um lugar que a gente queria se sentar, ou porque alguém me olhou, não precisa nem falar, só de olhar. Nós empelotamos o tempo todo. E isso nos torna seres suscetíveis, melindrosos, complicados, difíceis de lidar. Eu fico imaginando como que o nosso mentor acorda de manhã e olha para a gente e fala: vamos lá, mais um dia. E como que eu acordo? E como que você acorda? Como que nós enfrentamos a nossa existência? Como que nós nos dispomos a ser diante da vida? Vamos levando do jeito que der? Não dá mais, não dá tempo. Nós não temos mais tempo para deixar a vida nos levar. Até porque se eu deixo a vida me levar, a vida pode me levar para um lugar que eu não goste, que eu não queira. E nós nos esquecemos de algo primordial com relação à nossa existência na Terra. Eu não acredito em espírito. Sinto muito. Eu não acredito em espírito. Porque espírito não é questão de crença. Eu sei que eu sou um espírito. Eu sei que você é um espírito. E se você acredita ou não, não faz a mínima diferença. Porque você continua submetido a todas as leis universais como todas as pessoas. Por isso não é uma questão de crença. Quando eu vejo as pessoas acordando de manhã e dizendo: ai, se Deus quiser vai ser uma segunda-feira iluminada. Gente, por um acaso, em algum momento, Deus não quis. Me corrijam, por favor. Deus sempre quis. E você? E eu? O que eu e você estamos fazendo para que seja uma segunda-feira iluminada? Porque senão nós jogamos para a religião, nós jogamos para a crença e perdemos um tempo precioso, esperando que os espíritos, o nosso mentor, ou seja lá quem for, faça por nós o que cabe a mim e a você fazer. Então o esforço é pessoal, é de dentro para fora. Vai ser uma segunda-feira iluminada se você se mexer. Porque se você não se mexer, nem Deus dá jeito nisso. Porque Ele respeita o livre-arbítrio. Faz sentido isso para vocês? Por isso, quando nós estamos diante da doutrina dos espíritos, o espiritismo, a doutrina espírita, não dá mais para ter a mentalidade religiosa das religiões convencionais. Porque a religião convencional, ela fica esperando que algo aconteça. Por isso que o espiritismo é uma filosofia com consequências religiosas. Porque ele parte do pressuposto de que você é um espírito numa experiência carnal. E de que nós estamos aqui para transformar a minha vida e a sua vida numa vida melhor. Esqueça mentor, esqueça protetores espirituais, esqueça Deus, esqueça Jesus. É uma questão sua, com a sua vida. Porque o teu mentor já fez a parte dele, ele está aí firme. Deus já fez a parte dele te dando inteligência, capacidade de raciocínio e para que você busque aprendizado. Jesus é o governador da terra. Há 450 milhões de anos, quando a terra se formou, Jesus já era um espírito puro e perfeito. A gente não consegue nem imaginar quanto tempo que é isso, né?
450 milhões de anos atrás. Agora, e você? Ainda está esperando ter uma terça-feira feliz? Uma semana abençoada? Ou você vai levantar-se da cadeira e quando colocar o pé na calçada, vai decidir que a partir de agora o assunto é teu. É você quem vai pegar a tua vida pelas mãos e é você quem vai fazer as escolhas. E escolhas felizes, por favor. E se você não tiver condições, busque ajuda. Eu já me informei aqui, os grupos de estudo são de terça e quinta, né? E aí? Amanhã tem. Quinta também. Quando que você vai assumir o compromisso de estar no grupo de estudos? Ah, já está? Que legal! Nota 1000. E quando que você vai começar a trabalhar? Ah, mas eu ainda não estou preparada. Gente, eu não estou falando preparada para trabalhar no centro só não. Trabalhar o tempo todo. Porque a necessidade é tão grande que às vezes a gente está sentado numa mesa de lanchonete e acontece alguma situação. E aí, outro dia aconteceu isso com a gente, comigo e com o Ururaí. A gente foi tomar um lanche depois de uma sexta-feira, cansados do consultório, né? Ele é psiquiatra, eu sou psicóloga, então a gente terminou o consultório, vamos tomar um lanche. Quando a gente foi tomar um lanche, o garçom, terminamos de tomar, o garçom virou pra gente e falou assim: ah, eu não aguento esse pessoal homossexual. Aí eu olhei pro Ururaí, ele olhou pra mim, respiramos fundo. Olá, tudo bom, querido garçom, amigo de jornada? Vem cá, como é que foi? Como é que é? Não, um absurdo isso. Aí nós olhamos para ele e falamos assim: campeão, para que tanta agressividade? Não estou agressivo não, é porque eu acho um absurdo. Eu falei assim: o que você acha um absurdo? Um ser humano? Um ser espiritual? Que está numa experiência carnal igual a você? Igual a mim, não. Então, somos todos espíritos encarnados. E aí foram 5 minutos de conversa, né? E foi muito legal. Muito legal. Porque a gente colocou um pulgueiro atrás da orelha dele. Conversamos com ele com amor. Porque tudo começa assim. Para você desconstruir a violência, você necessita amar. Quando você ama, você rouba os argumentos. Então ame. Ame. Depois, dê o benefício da dúvida. Não sei se tem advogados aqui, mas dentro do direito tem o benefício da dúvida, que é algo maravilhoso. Você coloca a pessoa para pensar. E se? Já pensou? E se? Coloca a pessoa para pensar e vai embora. Ame, dê o benefício da dúvida e pronto. Então a espiritualidade usa eu, você e cada um de nós nas mais variadas situações, para a gente usar o que a gente tem de melhor. Nós temos uma especialidade que a gente não percebe, mas quando você tem conhecimento e boa vontade, você se torna um exímio desarmador de minas terrestres. E eu acrescentaria minas terrestres e minas humanas, porque tem pessoas que só de encostar elas explodem, né? Então eu e você somos convidados o tempo todo para que a gente possa intervir em benefício do bem comum. Ah, mas eu não vou me meter, esse assunto eu não vou me meter porque é complicado. Então, se você que tem o conhecimento, que frequenta o estudo na terça e o estudo na quinta, se você que tem a capacidade não fala, como é que faz? Aí vai reclamar que o mundo está violento, vai reclamar que as coisas não acontecem do jeito que você queria. Com quem você acha que os espíritos amigos contam aqui na Terra? Com os iniciados? Os iniciados muitas vezes a gente não consegue ter acesso a eles, eles são muito bambambam.
Então eles usam a gente mesmo. Eu, você, o outro, que somos as pessoas que estão disponíveis e que têm o conhecimento e que podem provocar a mudança. Seja você a mudança. E pare de ficar esperando que Jesus volte à Terra, ou que o 2019 chegue com a data limite, ou que as coisas aconteçam de uma forma fantástica. Não existe transformação fantástica. A transformação é silenciosa, ela é pessoal e é intransferível. É assim que nós nos transformamos em pessoas melhores, intervindo e dando a nossa contribuição a cada momento. Você é um ser espiritual numa experiência carnal. O que é que você está fazendo com a sua encarnação? Nós somos muito bons para cuidar do corpo. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, está tudo em dia os exames, né? Colesterol está ok, pressão está regulada, diabetes está fantástico. Não é assim? Tá o peso, a gente corre atrás, vai na academia, é crossfit, é cross não sei mais o que. E vamos que vamos. Do corpo, nós cuidamos. Mas se eu sou um ser espiritual, numa experiência carnal, não faz muito mais sentido eu cuidar muito mais do espírito? Não estou dizendo que não é para cuidar do corpo não, por favor. Vá cuidar do corpo, vá ganhar dinheiro, vá usufruir o dinheiro que você tem. Viva a experiência material que você tem. Fantástico. E faça a diferença. Mude o seu destino e o destino das pessoas com quem você convive. Pare de ficar esperando que algo extraordinário aconteça, porque esse algo extraordinário já aconteceu. Você nasceu, você cresceu e você tem capacidade de discernimento, aprendizado e decisão. Então faça algo de útil. Transforme a sua vida e a vida das pessoas à sua volta. Fique indignado com o que você vê. Eu não sei se o Ururaí comentou aqui o dia que ele veio, mas esse ano nós estamos frequentando as sessões da Câmara Municipal. Ele comentou isso com vocês? Não comentou? Nós entendemos, estudando, nós entendemos que o que muda o mundo é a política. Eu achava que eram os governantes, né? Nós entendemos que o que muda o mundo é a política. E a política é feita de leis. Então é através das leis que se muda o mundo. E nós entendemos que as leis da nossa cidade são feitas onde? Onde? Na Câmara Municipal. Então, em vez de brigar com os governantes, nós começamos a frequentar a Câmara Municipal. Que há algum tempo, a sessão era às 6 e pouco da tarde, passou para as 14h30, 14h30. Por que foi mudado para 14h30? Pergunta inteligente. Para o povo não ir. Claro. E nós então começamos a formar um grupo chamado Movimento Feliz Tracinho Cidade, um movimento que não tem vinculação política nenhuma, não apoia nenhum partido, não apoia ninguém, apoia o povo. E nós criamos esse grupo para frequentar as sessões da Câmara, para acompanhar a sessão da Câmara e para fiscalizar como são feitas as leis. E ficamos chocados. Porque é dinheiro nosso. E há 2 sessões atrás, a sessão foi interrompida às 15 horas porque não tinha vereador. Tinha só 6. Como são 17, tem que ter metade mais um, né? Percebem? Mas a gente adora falar mal, adora reclamar, adora dizer, porque esse país não vai para frente. Então, por isso que nós começamos a frequentar as sessões da Câmara. Eu convido vocês. Mas 14h30 amanhã, na terça-feira, eu estou ocupado, eu estou trabalhando. Eu também.
Eu mudo meu horário do jeito que eu consigo e eu vou lá para ficar pelo menos 1 hora, 2 horas. E saio correndo para trabalhar. Então, se você tiver a possibilidade de mudar o horário, vá lá amanhã, terça-feira, 14h30. Eu vou estar lá. Por quê? Porque eu quero trabalhar pelo bem coletivo. Eu quero contribuir de alguma forma. Eu quero impactar a minha cidade para a minha cidade se tornar melhor. Gente, e político morre de medo do patrão, que é o povo. Não sei se tem algum político aqui. Se tiver, me conhece. Morre de medo do povo. Então nós não vamos conseguir um mundo melhor se a gente não sair do lugar. Eu adoro 14h30 na terça-feira estar dentro da minha sala ganhando dinheiro dentro do ar-condicionado. Mas eu estou lá na Câmara defendendo, falando, reclamando, solicitando que o vereador pense no bem comum. Nós já conseguimos algumas coisas esse ano. Nós estávamos lá quando foi votado para acabar com as festas open bar. Percebem? Quando foi impedido que tivesse a venda de bebida alcoólica dentro dos estádios. Nós estávamos lá. E estamos agora com a campanha do cartão vermelho para a Câmara Municipal. Estamos apresentando o cartão vermelho para os vereadores que não pensam no bem coletivo. Isso é espiritismo. Isso é ação pelo bem comum. Isso é trabalhar pensando no outro. Porque quando você contribui para uma cidade menos violenta, com menos bebida e mais respeito, você está fazendo seu papel na sociedade. Não é fazer o bem dentro da casa espírita, aqui dentro é fácil. Meu Deus, aqui todo mundo olha um para o outro e se ama. Aqui é fácil. Daí a gente entra no trânsito e quase se mata por conta de um semáforo aberto, por conta de uma vaga no estacionamento, ou por conta de não gostar do comentário de alguém no Facebook. Entendem? Nós vamos desarmando a violência através de atitude, através de ação. E quando eu falo da atitude, não quero dizer que é uma coisa pequenininha que nós estamos fazendo, não sou exemplo de nada. O modelo e guia está aqui. Quem nós temos na Terra como modelo e guia para a humanidade? A menor resposta do Livro dos Espíritos: Jesus. Essa é a resposta dos Espíritos. O modelo e guia é Jesus. Nós, enquanto encarnados, necessitamos despertar para a nossa ação, para a nossa atitude, para fazermos a diferença na nossa comunidade. Nós estamos vivendo um período como nunca tivemos na Terra. Tudo é máximo a violência, é máxima a corrupção, é máximo o desrespeito, é máximo a falta de amar. E aí, nós vamos ficar esperando o quê para agir? Com todo esse conhecimento que nós já temos. Então o convite é para que você saia da mesmice, saia dessa normose. Dentro da psicologia tem essa fala, né? O que é normose? É a doença da normalidade. Então virou normal ser indiferente, virou normal ver as crianças serem assassinadas na Síria, virou normal ver as pessoas brigarem no trânsito por conta de qualquer assunto, virou normal, a gente já não se escandaliza mais. E a minha fala aqui é para que a gente comece a se escandalizar com as nossas dificuldades. Eu sei onde eu sou ruim, eu sei o que me pega, o que me tira o controle. Eu me estudo, eu me esforço para entender como é que isso funciona em mim. A Joana de Ângeles, ela diz assim, que nós devemos, antes do autoconhecimento e a autotransformação, ela usa uma fala muito legal, ela fala em autodescobrimento. Porque tem pessoas que nem mexem no assunto. Deixa como tá bom assim, vamos embora. Na próxima encarnação eu resolvo isso. E aí nem mexe nisso. A questão é que eu não sei se eu vou ter tempo para a próxima encarnação. Eu não sei se a gente vai ficar aqui na Terra. A Terra está progredindo.
E se nós não alcançarmos esse progresso que a Terra está fazendo, nós não vamos voltar para a Terra. Essa é a questão. Mas a Terra não está progredindo não. Está sim. Tanto que até 200, 300 anos atrás, nenhuma briga terminava sem morte. Hoje, algumas brigas terminam sem morte. Mas há 200, 300 anos havia uma coisa institucionalizada chamada duelo. Se eu não fosse com a cara de alguém, eu tinha o direito de chamar a pessoa para um duelo. Se ela me desagradasse alguma coisa, eu tinha o direito de chamá-la para um duelo. Ela não podia fugir. Se ela fugisse, ela era executada. E isso era lei. E aí quem fosse melhor, tinha aquela coisa de escolha as armas, né? Lembram disso? Escolha as armas. Então isso era institucionalizado até 200, 300 anos atrás. Hoje ainda existe isso em alguns bolsões, as gangues, no tráfico, existe isso ainda. Mas não é mais lugar comum. Não é a regra. Então nós estamos progredindo sim. E uma outra questão também que acontece é que hoje nós temos TV via satélite, né? Acontece lá na Polônia, a gente fica sabendo aqui com um delay de 2 segundos. Isso não existia antigamente. Agora as pessoas têm essa possibilidade. Então, na verdade, a violência diminuiu sim. Na verdade, a humanidade melhorou sim. E se nós não entendermos que isso acontece dessa forma, a gente vai ficando para trás. E vamos esperando que algo aconteça, que os espíritos amigos iluminem a nossa vida, quando na verdade o processo é interno, é auto-iluminação, é autodescobrimento para levar ao autoconhecimento, que vai levar à autotransformação. Então o processo é interno. Por isso não faz mais sentido ficarmos aguardando. Por isso o convite que eu faço para vocês hoje é para que vocês usem melhor a doutrina espírita na vida de vocês. Porque se você for ter a mesma atitude que você tinha em outras religiões, para que ser espírita? O espiritismo exige muito compromisso. O espiritismo, quando você estuda e aprende, você não pode mais alegar desconhecimento. Perdeu, não tem mais jeito. Como é que eu vou dizer? Vou chegar para os espíritos e vou dizer, olha, eu não sabia que tinha reencarnação. Eu não sabia que eu tinha que me transformar para poder merecer alguma coisa melhor. Não vai colar mais isso. Não adianta eu usar a minha lábia para tentar convencer. O convencimento é pessoal. A transformação é pessoal. É intransferível. Não tem jeito. Quando eu desencarnar, ou eu vou ter luz, ou eu vou ser escuridão. Se eu for luz, eu flutuo. Se eu for escuridão, eu afundo. Isso não é perseguição de Deus. Isso é lei da física. A lei da física que faz afundar aqui na Terra é a mesma lei da física que faz afundar no plano espiritual. Então não é que eu não consigo volitar porque eu tenho má vontade. Eu não consigo volitar porque o peso específico do meu perispírito é muito denso. E um objeto denso afunda. Por isso a iluminação é interna. Agora, o que eu e você mais gostamos é de ficar sabendo o que está acontecendo com o outro. E daí eu quero evoluir. Que jeito? O processo de evolução é processo interno. E como é que eu sei que eu estou evoluindo? Está lá na questão 113 do Livro dos Espíritos. De acordo com o grau de felicidade que eu consigo vivenciar. Gente, não é o grau de felicidade que você consegue decorar. É vivenciar. Quando nós entendemos isso, fez toda a diferença na nossa vida. Quando nós entendemos que o processo é de felicidade, a evolução está atrelada à felicidade, fez toda a diferença. Toda a diferença.
Porque então eu entendi que eu não posso ficar atrelada aos acontecimentos. Eu tenho que me atrelar à felicidade que eu sou capaz de gerar dentro de mim. É isso que vai ser o ponto de mutação. Não importa o que aconteceu com você hoje. E hoje, segunda-feira, deve ter acontecido uma porção de coisas com uma porção de gente. Não importa. O que é que você fez com isso para tornar o seu dia um dia feliz, apesar de tudo o que aconteceu? Esse é o nosso desafio. Por quê? Porque amanhã não vai ser diferente. E nem depois de amanhã. E nem no próximo ano. Então, na verdade, o processo não é externo, é interno. Sempre foi. Sempre foi eu comigo mesma. Você com você mesmo. Nunca esteve atrelado aos acontecimentos, às circunstâncias, às adversidades, ao estresse. Nunca esteve atrelado a isso. Sempre foi uma questão pessoal. E aí então a doutrina espírita vem para nos permitir estudar, para aprender, para crescer e para mudar. Estudo para aprender, crescer e mudar. E eu vejo muitas vezes as pessoas nem entrando na fase de estudo. Quando entram, não vão para a fase do aprendizado. Não vão para a fase do crescer. E não mudam. Ah, eu nasci assim, eu sou assim mesmo, quem quiser que me aguente. Eu sei que vocês conhecem pessoas que falam isso. Ou não? Conhece? Existem pessoas que falam, eu sou assim mesmo e quem quiser que me aguente, que me tolere. Então, não é bem assim. O processo é de mudança, de crescimento, para que você possa ganhar a existência. Por isso a pergunta do início: você está fazendo valer a sua existência? Você está fazendo a diferença onde você está? Quando as pessoas olham para você, elas veem a solução ou elas veem o problema? Quando você morrer, as pessoas vão sentir a sua falta ou elas vão sentir alívio? Se pergunte, porque eu me pergunto sobre isso. Eu estou fazendo a diferença? Eu estou sendo peso para alguém? Ou eu estou sendo solução? Quando acontece um problema, aqui no centro sempre acontece, não é? De repente quebra o pé da cadeira, não é? Não é assim? Ou o microfone falha, ou uma criança tropeça e cai. E aí? Qual que é a tua atitude? Solução ou problema? Quando as pessoas te procuram, elas te procuram porque você vai botar fogo ou porque você vai ser bombeiro? Sabe por quê? Não tem mais essa coisa de ficar em cima do muro. Não dá tempo. A vida está passando muito depressa. E eu e você necessitamos assumir a nossa posição e sermos trabalhadores do Evangelho. E não é só dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita é mais do que obrigação, por tudo que a gente aprende aqui. Mas é necessário que nós nos tornemos mensageiros da doutrina dos espíritos, levando para as pessoas alento, conforto, amparo, proteção, segurança. Hoje, segunda-feira, 25 de outubro de 2016, qual foi seu papel? Mas não se desespere. Se o seu papel não foi muito bom, amanhã, terça-feira, 26 de outubro, não, 25, né? Hoje é 24. Amanhã, 25 de outubro, começa tudo de novo. Você vai ter a chance de recomeçar. Então tome posição. Escolha o que você quer ser. Você quer ser um problema ou você quer ser uma solução? Você quer que as pessoas sintam a sua falta ou você quer que as pessoas sintam alívio quando você desencarnar? Faça valer a sua existência. Você tem valor.
Você tem valor. Ah, mas eu não estudei. Ah, mas eu trabalho muito. Ah, mas eu isso, eu aquilo. Gente, esquece. Lembra que eu falei? O mundo não é linear. Não existem condições ideais. É tudo assim, ó. As coisas vão acontecendo e você vai fazendo. Não foi assim hoje para chegar aqui no horário, para estar aqui? Todos nós temos desafios. E é assim mesmo, não tem problema. Vai fazendo. E não fique esperando muito elogio, não. Vai fazendo e vai seguindo em frente. E vai divulgando bem. Seja um divulgador do bem. Vai fazendo a diferença, vai tocando a vida das pessoas, vai se transformando em alguém que vale mais a pena. Isso sim é fazer valer a existência. Fazer a diferença com todo o ensinamento dos Espíritos na nossa vida. Combinado? Aceitam o desafio? Sim, não ou talvez? Sim? Até a próxima, então. Gratidão por me ouvirem.